todos. Eu sou Ivana Maia, eu trabalho aqui no Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, da Faculdade de Medicina da UFC, no TEDS, como supervisora pedagógica, e hoje nós vamos dar início, né, a mais uma palestra do ciclo de palestras, que é uma das iniciativas desenvolvidas aqui no Núcleo de Tecnologias para fomentar a educação permanente em saúde dos profissionais do SUS. Então, nós estamos finalizando um ciclo, viu, doutor Davi? Fechando com chave de ouro. Nós já tivemos palestras sobre doação de órgãos e transplantes, sobre a questão da Covid longa com a fisioterapeuta. Tivemos também uma palestra sobre farmácia viva e encerramos com você, representando a odontologia. Então, o nosso ciclo ele foi bem multiprofissional. Então, seja bem-vindo, doutor Davi Oliveira Bezerril. Ele vai apresentar a palestra intitulada A Saúde Bucal na Coletividade, Prevenção e Promoção no SUS. Vou falar um pouquinho sobre o Davi. Já conheço o Davi de outros projetos, extremamente dedicado. O Davi possui graduação em odontologia, com aperfeiçoamento em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, pela Associação Brasileira de Odontologia, Seção Ceará. Também possui mestrado em saúde coletiva na Universidade de Fortaleza. É especialista em saúde coletiva e da família pelo Conselho Federal de Odontologia e possui doutorado em odontologia na Universidade Federal do Ceará. Fez uma imersão em harmonização orofacial. Também possui especialização em odontologia legal e em perícia criminal. Atualmente é especializando em odontologia do trabalho pela Faculdade Unileia e em radiologia odontológica e imaginologia pela Associação Brasileira de Odontologia. É docente assistente 4 pela Associação Brasileira de Odontologia, Seção Ceará. É docente assistente 4 do curso de odontologia da Universidade de Fortaleza. Tutor PET Saúde do Ministério da Saúde. Então, seja bem-vindo, doutor Davi. Desde já agradeço a sua disponibilidade e pelo seu tempo aqui destinado a colaborar com o nosso projeto. Obrigado. Bom, Ivana, primeiro momento eu queria agradecer, né? Agradecer esse convite, porque é uma oportunidade da gente estar fazendo aí esse link, né? Serviço e academia, né? E universidade, para que a gente possa estar aprimorando cada vez mais nossas ferramentas, né? E aí eu queria agradecer o NUTEDS na figura da professora Ivana, muito obrigado, né? E por todos aí que estão fazendo esse projeto maravilhoso, que é super interessante, né? E daí eu venho conversar um pouco com vocês sobre a saúde bucal, né? A saúde bucal no SUS, né? E dando um foco principalmente na prevenção e na promoção da saúde bucal, né, que é o suprassumo, né, hoje da Política Nacional de Saúde Bucal, e que eu costumo dizer aqui para os meus alunos que é um dos níveis de atenção mais complicados, né, de se você atingir o êxito, né? Porque, por exemplo, uma recuperação, um procedimento clínico você faz, né? Você está ali naquele método, né? Naquela sistemática clínica, você consegue obter o êxito. Mas uma educação em saúde, uma promoção em saúde bucal é algo que precisa muito da ajuda do paciente, da família do paciente, né? Da escola, né? Então, da comunidade em que esse paciente vive. Então, é algo mais complexo. Então, eu costumo dizer que prevenção e promoção, a gente tem que se doar, né, para que a gente possa fazer ações e serviços mais concretos, né, mais firmes, vamos dizer assim, para que a gente tenha aí um êxito, né, um sucesso aí na nossa jornada aí, tá? Fico feliz também porque eu posso colocar também minhas experiências que eu tive no SUS, né, na Estratégia de Saúde da Família, né, e a gente pode estar discutindo aqui um pouquinho. Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui, né, e tudo, né,
de alguns tópicos que eu coloquei aqui. E a ideia aqui é que a gente possa estar discutindo a saúde bucal como um objeto, né, primordial na saúde humana, né? Então, a saúde bucal, ela é primordial para que o ser humano tenha uma saúde adequada, uma saúde com êxito, né? Então, a gente precisa ter isso aí em mente, né? E dizer que a saúde bucal ela é complexa, ela não é somente a boca visível, os dentes visíveis, né? Então, existe vários fatores invisíveis que afetam aí na saúde bucal do indivíduo e da comunidade, né? Esse indivíduo inserido na comunidade. E aí eu inicio, né, falando um pouco sobre os principais agravos e doenças bucais que afetam hoje a população brasileira, né? Então, a gente passou por 4 levantamentos epidemiológicos grandes a nível nacional, né? O último foi em 2010, né? O 5º agora, né? Se Deus quiser, tá prestes a sair aí, né? O 5º levantamento. Os 2 últimos foram realizados aí pelo Ministério da Saúde, né? Então, o de 2003, o SB Brasil, que a gente chama, né? Então, esse grande projeto que mostra aí como é que está o perfil epidemiológico aí da população perante a saúde bucal. E aí, assim, não é somente cárie, né? Não é somente... Existe uma gama, né, de agravos e doenças bucais, né, que faz com que a gente planeje, né, aí de uma forma adequada uma atenção em saúde bucal, um cuidado em saúde bucal, né? Então, é super interessante a gente conhecer isso aí. E aí eu parto aí para as mais variadas aí, os mais variados agravos e doenças bucais, né? Então, temos vários, né? Então, vai desde da cárie dentária, né? Que ela é histórica, né? Dentro da saúde, as doenças periodontais, o edentulismo. O edentulismo é a perda de dentes, né? Então, o indivíduo que, de alguma forma, né, perdeu as unidades dentárias, né, os elementos dentários. Isso aí é um agravo em saúde bucal, né? Por quê? Porque, na realidade, o indivíduo, ele precisa ter a dentição, né? A dentição dele precisa estar lá, sadia, para servir de N funções, né? Que vai fonação, deglutição, mastigação, salivação, né? Então, vai participar de todo um processo aí do sistema estomatognático. Então, a perda de dentes é agravo, né? E aí, fora essas, tem outros agravos, né? Então, tem também a questão do câncer bucal, né? Tem das maloclusões, né? Que tá em bastante evidência aí as maloclusões, ou seja, as pessoas vão perdendo dentes precocemente, né? E geralmente crianças e adolescentes, e a dentição permanente vai, né, erupcionando aí de uma forma inadequada, causando mordidas erradas, apinhamentos, né? Então, isso aí é um problema também de saúde pública, né? Como eu falei, né, as doenças periodontais, gengivite e periodontite, que eu vou estar falando sobre elas, né? A questão do câncer de boca, que tem crescido muito, né? Então, o câncer epidermoide, né, oral, ele tem uma prevalência muito grande, né? Por isso que hoje a Política Nacional de Saúde Bucal preconiza aí esse rastreamento e esse matriciamento, né, do câncer de boca, né? Então, existem alguns quesitos aí que os municípios, né, preconizam para que a gente possa fazer essa busca ativa. Então, pacientes acima de 40 anos, né, e tudo, existe todos os fatores que você vai estar aí olhando e fazendo esse matriciamento, tá? E fluorose dentária também, que é algo muito
importante que perpassa aí a saúde, né, e passa aí para outros setores de saneamento, de infraestrutura, né, de ação social, né, então, ter um teor básico de flúor na água de abastecimento é essencial, né, e é lei para que a gente possa, né, ter fortalecimento aí das estruturas dentárias. E a questão do traumatismo dentário, né, que acontece muito aí, né, a nível de estratégia de saúde da família, né, quando os profissionais estão aí na atuação, principalmente em escolas e creche, onde crianças sofrem esses traumas, né, a nível de dente, a nível de alvéolo, a nível mesmo bucal, tá? Então, essas doenças, elas são importantes e a gente precisa ter atenção, né, para com elas, tá bom? E aí, o câncer de boca, como eu falei, as maloclusões, a fluorose dentária e os traumatismos dentários. Existem outros agravos, tá? Mas esses são um dos principais preconizados aí pelo Ministério da Saúde, né? E que tem linhas, tem estratégias, né, de atuação aí dentro dentro do Brasil Sorridente, tá? Independente de ser atenção primária, secundária ou terciária, né? Então, o foco é na APS, né? Mas tem questões, né, de recuperação e reabilitação dessas doenças a nível de atenção secundária e atenção terciária também, tá certo? E aí, gente, é importante eu colocar aqui essa contextualização e essa importância de compreender o perfil epidemiológico das doenças, dos agravos e doenças bucais a nível de território, né? Então, para o cirurgião dentista estar atuando juntamente com o enfermeiro, com o médico, com os ACS, né? Então, a gente precisa trabalhar em uma equipe multidisciplinar, com atividades interprofissionais, né? Fazendo todo esse rastreamento de perfil epidemiológico das doenças a nível de território. E os agravos e doenças bucais estão presentes, né? Então, se faz necessário não só o dentista, né, fazer esse rastreamento, mas, por exemplo, incapacitar os ACS, incapacitar o enfermeiro da equipe, o médico da equipe, né, líderes comunitários, né, para formar uma rede mesmo de apoio para que essas doenças bucais sejam, né, essa prevalência seja diminuída de alguma forma, né, e que a gente possa estar trabalhando firmemente aí nessa prevenção, né, dessas doenças. Tá? Aqui eu coloco, gente, algumas fotos, né, que, como eu falei de território, né, da gente conhecer o território e tudo, e aí eu coloco fotos do município de Fortaleza, né, onde eu trago várias reflexões, né, reflexões a nível estrutural, a nível econômico, né, em vários níveis, né, da sociedade, né? Então, que é importante que a gente compreenda, conheça esse território, né? Então, esse território, ele tem fragilidades, né? Onde a gente, como profissional, a gente precisa se colocar diante dessas dificuldades para estar sanando aí, dando serviços, ofertando serviços básicos de saúde, né? Que a saúde bucal está dentro desse escopo aí de serviço, né? Então, no nosso município aí, a gente tem vários problemas, né? E aí, na foto passada, eu coloquei um dos problemas, né? Entulhos de lixo, né? Esse gerenciamento de resíduos sólidos, né? A população produz muito e não obedece um fluxo adequado de descarte, né? Desses resíduos, né? Nessa segunda foto aqui, a gente pode ver a questão do saneamento, a importância do saneamento básico,
na população, que afeta diretamente na saúde e na saúde bucal, né? Assim como essa terceira foto também, né? E aí eu coloco aqui a questão de poluição, né? A fragilidade de áreas de risco, né? De inundações, né? Não nessa foto, mas de desabamentos, né? Então, que a gente tanto vê aí em alguns estados brasileiros, tá? Então, isso aí mostra-se a importância que a gente tem de conhecer esse território, né? E esse território é um território vivo, né? E aí eu coloco algumas definições de território que a gente precisa compreender para que a gente possa ofertar atividades, né, serviços que o território, né, absorva, né? Então, eu coloco aqui o conceito aí de Cecília Minayo, né, que é um lugar de entendimento do processo de adoecimento, onde as representações sociais do processo de saúde e doença envolvem várias relações, né? Então, tem as sociais, as culturais, as econômicas, as espirituais, né? Então, é você compreender essa questão dos determinantes em saúde, em saúde, né? Os determinantes sociais em saúde, né? Então, Mendes, né? O Vilaça vem também mostrar essa questão do conhecer o território é bem mais que conhecer geograficamente o território, mas é você compreender esse perfil epidemiológico, esse perfil demográfico da população, né, tecnológico, político, administrativo, social, cultural, né, que vem caracterizar aquela população, né, aqueles fatos, né, aquelas atividades que estão em foco, né? Então a gente precisa conhecer questões de economia local, né? Então, como é que acontece a economia local? A população, ela tá sustentada em que base, né? É na pesca, é na agricultura, né? Para que a gente possa lançar estratégias de saúde bucal que peguem aquela população, que peguem fatores de risco que possam, por exemplo, está incluindo uma comunidade de pescadores, né, que está aí à mercê do sol, né, tá aí, não tem ferramentas, né, não tem protetor labial, não tem bonés onde possa se proteger, né, então existe todo um contexto, né, social que nós profissionais precisamos ter, a gente possa ofertar, né, essas ações e serviços que tenham resolutividade, né? Então, e existem vários tipos de reflexão quanto a conhecer ao território, né? Conhecer, quando a gente fala de territorialização, né, que é um instrumento, né, é uma ferramenta aí que a gente tem, né, para que a gente possa mergulhar nesse diagnóstico situacional e que a gente possa estar atuando na área, é bem mais que essa extensão geométrica, né, que a gente pensa. Então, a gente precisa compreender questões históricas, né, a nível do bairro, a nível, né, a nível da área de abrangência. Então, já assumir a área de abrangência de uma equipe em que, de um lado, você vê uma área saneada, com casas, né, estruturadas e tudo, e você olha para o outro lado, né, você vê casebres, né, de pau a pique, de terra de chão batido, então, no mesmo território, no mesmo bairro, né, então a gente tem essas diferenças aí sociais, gritante, né? Então, e que precisam ter planejamentos, né, distintos. E eu coloco também que não é somente também essa questão do limite, né? Você compreender o limite político-administrativo do território, né? É importante isso, né? Mas a gente precisa entender a dinâmica desse território, né? E obviamente, eu estou falando isso, né, levando para o lado aí da saúde bucal, né, que a gente precisa compreender aí e entender a importância de todos esses atores,
né, esses atores sociais, né, dentro desse território, e como é que eu posso estar construindo, repito, uma rede de apoio para que a gente possa estar atuando aí na promoção e na prevenção desses agravos e doenças bucais, tá bom? Gente, eu vou tomando água só um pouquinho, porque vou ficar tomando água, tá? Tudo bem, pode ficar à vontade. Tá bom, tá certo? E aí eu coloco como a nível de ilustração, né, o posto onde eu levava meus alunos, né, então o Genival de Almeida, que fica na Regional 6, né, bem próximo à Arena Castelão, né, então eu coloquei aqui, né, o mapa, né, do território de todo o Genival, só para a gente refletir, né? Refletir porque a unidade de saúde tem as equipes, onde essas equipes elas são responsáveis sanitariamente por áreas, por territórios delimitados, né? Que geralmente a gente chama por cores para ficar mais fácil, né? Então, a vermelha, a amarela, até mesmo para que essa identificação, né, da equipe seja mais fácil, e que essa atividade, ou que essa atuação, perdão, dos profissionais e do cirurgião dentista seja de acordo com a realidade do território. Porque, às vezes, eu estou na equipe vermelha e, por algum motivo, eu fui deslocado para a equipe verde, né, eu preciso compreender que as necessidades daquela população pode ser diferente da equipe onde eu estava, né? Mesmo dentro de um mesmo bairro, de uma mesma regional, de um mesmo distrito de saúde, né? Então, repito, tem territórios dentro de um mesmo território de um profissional, né? A gente vê diferenças gritantes, estruturais, né? Como, por exemplo, de saneamento e de economia, por exemplo, né? Então, tem território que é mais comércio, quando você vira para o outro lado, né? É mais agricultura, né? Então, essa questão, né, de conhecimento, por exemplo, de como a economia ela roda, né, a nível de unidade de saúde, né, para que a gente possa estar se inserindo nos mais variados aí pontos aí da APS, né? E que a gente possa ficar mais próximo aí da população, tá? Então, aqui só para título de curiosidade, né, e mostrar a territorialização como um processo, como um instrumento aí de diagnóstico, né, de análise, né, da situação de saúde daquele território, né, que a gente sempre precisa fazer, né, para que a gente possa estar atuando de uma maneira efetiva, tá certo? E aí eu venho falar, né, da atuação da equipe saúde bucal, né, no território, né? Então a gente atua na prevenção, na promoção, na proteção, na recuperação, na reabilitação, né? Eu acrescento mais, a gente atua na redução de risco, a gente atua nos cuidados paliativos, a gente atua na vigilância em saúde. Então, são várias atuações que a gente faz, né? E que a gente necessita sair de dentro do consultório. Eu botei aí uma planta baixa, né, de um consultório odontológico, porque a atuação do dentista não se resume somente a 4 paredes, né? O cirurgião dentista, ele não pode ficar somente aí, somente naquela questão de fazer restaurações, de fazer tratamento periodontal, né, de ficar somente na recuperação, né? A gente precisa extrapolar essas paredes, né, extrapolar esse consultório, né, e compreender esse indivíduo que está sentado na cadeira, ele tem um núcleo familiar, ele está inserido no núcleo familiar, das mais diversas conformações, né? Mas ele está inserido no núcleo familiar. E está inserido na comunidade, né? Por meio do seu trabalho, por meio da sua religião, né? Então, a gente precisa compreender essa atenção integral
à saúde, né? Então a gente precisa olhar aquele sujeito, o cirurgião dentista, ver para além da boca, né? Então a gente, mas isso já é da nossa formação, né? Geralmente a gente, eu pelo menos conheço a pessoa, eu já olho para a boca da pessoa, né? Mas já é uma mania, né? Um costume da gente. E aí esse olhar, né, precisa ser mais profundo e não ser somente para dente, né? Então, às vezes a gente olha, né, e a gente vê cáries, né, vê perdas de dente, né, vê uma prótese, né, já de 30 anos na boca do idoso, né? E a gente precisa refletir, né, o que aquela pessoa tem passado, né? Ela tá com acesso à saúde bucal, né? Ela sabe que ela tem direito à saúde bucal, né? E aí eu coloco aqui do lado vários quesitos aí que eu falei como determinantes aí da saúde, e aí eu estou voltando para a saúde bucal, né? Então a gente precisa ter essa maturidade de ver questões de trabalho e renda, desculpa, desse indivíduo, saberes e cultura, que vai influenciar muito as crenças e espiritualidade, né? E aí na espiritualidade versa, né, na religiosidade de cada um. A questão do desejo e expectativa, né? Então, às vezes, por exemplo, vem adolescente, né, para o posto de saúde, com a boca detonada, mas eles querem fazer aquelas estéticas nos incisivos superiores e inferiores. Por quê? Porque ele está sendo discriminado na escola. Ele não está mais conseguindo paquerar, por exemplo, né? Ter relações sociais. Então, eles esquecem do funcional, né? E lembra somente do sorriso, né? Da harmonia, da estética, né? O apoio familiar, o suporte social é muito importante, né? Porque existe essa relação aí, né? Essa relação mãe-filho, né? Mulher e homem, né? Marido e mulher. Existe uma relação aí dentro da família de hierarquia, né? Até mesmo por questões de trabalho, de renda, né? Então, isso aí a saúde bucal precisa estar preparado, né? E as questões de percepção do processo de saúde e doença e as condições físicas e orgânicas desses indivíduos, né? Dessa população. Então, se a gente não tiver um olhar para além do sorriso, para além da região boca, né? Da região bucomaxilofacial, que a gente chama, a gente vai falhar. A gente vai ficar muito na recuperação, né? Muito lá dentro de consultório, sem ver a real necessidade que esse povo passa lá fora do posto de saúde, fora da clínica, né? Que é uma das nossas principais competências na estratégia da família, né? A gente acompanhar esse povo a nível de comunidade, a nível, né? Eu costumo dizer aqui na universidade que o dentista ele tem atividades clínicas e atividades extraclínicas. Então, quando um dentista ele assume uma estratégia da família, uma equipe, né? Ele precisa estar ciente de que ele não vai ficar somente no consultório. Né? O consultório, a parte clínica, é uma das atividades, uma das competências do cirurgião dentista, né? E que a gente precisa fazer várias outras, como visita domiciliar, juntamente com o enfermeiro e o médico, né? É até importante a gente compreender, né, e divulgar isso, que o dentista ele precisa sair, né, do consultório, precisa fazer essas visitas, né? Às vezes tem um idoso que não pode estar indo até o posto de saúde, ou um paciente em cuidados paliativos, em que a enfermagem vai, a medicina vai, né? A odontologia precisa ir também. Então, a gente precisa ter essa noção de que na estratégia de saúde da família, o dentista ele não atua somente em consultório odontológico.
A demanda é muito grande, professor, para demandas e tudo, mas daí o profissional dá para se organizar, fazer uma agenda compatível com a real necessidade, o real perfil epidemiológico daquela população, né? Para que isso possa nortear a gente nas nossas atividades, tá? Mas eu saio desse slide dizendo que é essencial prevenção, promoção e proteção à saúde bucal. Então a gente precisa ter isso em mente e tratar e realizar atividades diárias para que a gente possa educar, para que a gente possa transformar essa saúde bucal da nossa população, tá? É importante dizer que a saúde bucal, ela precisa estar atrelada, né, aos cuidados em saúde, principalmente por meio dos ciclos de vida e condições especiais. Aí é que eu botei a criança como representante, né, mas vai desde o bebê, né, na realidade, desde a gestante, né, saúde da mulher, gestante, a odontologia intrauterina, que a gente pode estar trabalhando nessa questão da prevenção e promoção. E aí, o bebê nasceu, a gente já, né? Na realidade, a gente trabalha o pré-natal com a gestante, né? E aí, depois o bebê nasceu, a gente trabalha a puericultura, e aí o bebê vai crescendo, vai para a fase de criança, a fase da adolescência, que existem, né, várias demandas. Então, cada fase, né, tem suas especificidades, né? Suas características aí específicas para que o profissional possa conquistar aquela faixa etária e colocar dentro do seu processo de trabalho, né? São os ciclos de vida. E as condições de vida também, as condições especiais, né? A gestante, né? O paciente com necessidade especial, né? Que pode ser provisória ou não, né? E vários outros tipos de paciente, tá certo? Então, é essencial. Isso aí facilita muito o nosso trabalho quando a gente faz um planejamento em equipe, em conjunto, principalmente com a enfermagem e a medicina, né? Então, essa questão desse planejamento, desse diagnóstico situacional, né? E essa elaboração de plano, né? De ações e serviços, né? Que vão ser ofertados aí pela equipe, elas sejam planejadas aí de forma, né, multidisciplinar, para que a gente possa estar otimizando aí, né, a vinda do paciente até o posto, né? Então, se as gestantes vão vir, sei lá, todo dia, terça-feira, pela manhã, né, fazer um pré-natal, então, que o dentista coloque, né, o pré-natal odontológico na terça-feira pela manhã, né? Então, essa articulação ela é muito importante, né? Esse gerenciamento e essa oferta de serviço, tá? Na unidade de saúde, na unidade básica de saúde, né? E aí, gente, eu coloquei alguns slides falando sobre as doenças, né? As doenças básicas, né? Doenças e agravos, né? Básicos da saúde bucal. Primeiro é a cárie dentária, né? A cárie dentária é problema de saúde pública, é milenar a cárie, né? Onde ela atinge todas as faixas etárias, né, da população e tem múltiplos fatores de risco, né? Então, a cárie dentária, ela é uma doença multifatorial, que a gente chama, né? Então, que existe vários fatores e que na interseção da maioria desses fatores pode originar aí a doença cárie dentária, né? Então, independente de ser criança, adolescente, adulto e idoso, né? Então, você pode estar aí a mercê aí de contrair aí, na realidade, de desenvolver a cárie dentária, tá certo? Então, vai partir desde condutas pessoais, né, como condutas coletivas, tá? E aí, essas condutas coletivas vai questão de trabalho, de acesso à alimentação, né, da dieta e de vários outros fatores, tá bom? Aí eu coloquei um gráfico sobre o CPOD. O CPOD é um índice que mensura, né, a cárie dentária, a prevalência da cárie dentária na população,
né? E aí, esse gráfico eu peguei, né, do Ministério da Saúde, que saiu no último SB Brasil, o de 2010, e que a gente pode ver que esse índice de cárie CPOD aos 12 anos, por que aos 12 anos, professor Davi? Porque é uma idade índice, né, que a gente faz o CPOD, né? E aí, eu iniciei a palestra falando os quatro principais levantamentos epidemiológicos em saúde bucal. Então, foi um em 1986, um em 96, um em 2003 e um em 2010, né? Então, a gente pode perceber que o índice, né, aos 12 anos tem diminuído, o índice, né, tem diminuído quando a gente fala no quesito cárie dentária. Mas lembrando que esse índice, ele pode nos fornecer outras informações, né? Não somente o ataque de cárie dentária, mas ele pode fornecer também a questão do grau de perdas de dentes, né? Do elemento perdido, da questão do acesso, pode trazer uma reflexão para a gente, do acesso ao serviço odontológico, né? Então, até que ponto, né, a população está tendo acesso a tratamento odontológico ou não, né? Por meio desse índice, né? E aí o índice, por exemplo, obturado, né, que é o dente restaurado, vai mostrar muito disso. Mas é importante a gente dizer, gente, que esse índice, ele tem diminuído, né? Então, desculpa. De acordo com a classificação da OMS, Organização Mundial de Saúde, 6,6 é muito alto esse índice, e que em 96 e 2003 foi para médio, né? E agora em 2010 foi para baixo, né? Então o índice, né, baixo, CPOD baixo, de 2, CPOD 2, tá certo? Então é uma reflexão que a gente traz, né? E que a gente espera que o índice CPOD ligado a ataque de cárie possa diminuir ainda mais, né? Porque a gente tem que analisar, porque o índice CPOD, ele pode nos dar várias informações, né? Então, a ideia é que o índice CPOD possa diminuir no quesito ataque de cárie, tá? Que é dado pelo componente aí cariado, tá certo? As doenças periodontais, e aí eu coloco aqui, né, as principais doenças que afetam aí o periodonto. Periodonto são as estruturas, né, que sustentam e que protegem o dente, né? Então são várias. A gente pensa que é só a gengiva e não é, né? Então existe a gengiva, existe o osso alveolar, porque o dente, né, para quem está assistindo e não é da odontologia, né, o dente, ele está fixado no osso, e esse osso é revestido pela gengiva, né? Então, se eu não tiver uma gengiva saudável e um osso saudável, né, eu posso ter doenças periodontais, né? Outra coisa, os ligamentos que ligam o dente no osso, né? Eu preciso ter, né, esses ligamentos saudáveis, assim como os tecidos dentários, principalmente um tecido que reveste a raiz do dente, né, que é o cemento, ele precisa também estar sadio, né? Então, porque se não tiver, né, pode causar as doenças periodontais, né? As doenças periodontais, assim como a cárie, tem um fator de risco primordial, que é o acúmulo de placa bacteriana. Então, nessa primeira foto aqui em cima, vocês podem observar o acúmulo de placa. E aí, assim, as doenças periodontais têm vários fatores de risco, né? Um deles pode ser medicação, outro pode ser a fase em que a pessoa está. Então, gestantes pode ter gengivite, né? Algumas apresentam gengivite por questões de alteração, né, hormonal e tudo, né? Então, pode ser também por fatores retentivos de placa. Então, pacientes que utilizam aparelhos ortodônticos, né? Ou as próteses faciais removíveis, né?
aquelas que tem os grampinhos, né? E ali, se você não tiver um cuidado, né, pode afetar os dentes restantes. Então, a doença periodontal, gente, é um problema de saúde pública, tá? Se você não tiver o cuidado, né, foco de infecção. E esse foco de infecção pode afetar a saúde corporal, principalmente a saúde, né, cardíaca, né? Pode surgir aí alguns problemas cardíacos, né? E potencializá-los ainda mais, tá certo? Então, é muito importante que essas doenças periodontais elas sejam diagnosticadas, sejam tratadas e que a gente possa fazer prevenção, prevenir, né? Então, que é o mais importante, né? E aí eu coloquei aqui alguns sintomas, sinais e sintomas. Tem alguns sinais, tem alguns sintomas de doenças periodontais, né? Então, uma halitose acentuada, né? Então, você vê que a pessoa tem um mau hálito e tudo, né? Pode ser um quesito. Gengiva avermelhada. A gengiva, ela tem a cor rosa, né? Uma cor rosácea. Então, se ela tiver avermelhada, ela não, né? A gengiva, ela não pode estar inchada, dura, né? Aquela gengiva cheia de tumores, como a gente vê aqui nessa figura daqui de cima, né? A gengiva, ela precisa estar rosada e a textura dela é uma textura, gente, como se fosse casca de laranja. Não sei se vocês já perceberam que a casca da laranja, ela é de uma texturazinha cheia de, né, pequenos orifícios, né? Ela não é lisa. Se a gengiva estiver lisa, avermelhada, ela está inflamada. Opa, ali tem alguma coisa errada, né? Gengiva retraída, né? Então, quando você tem a placa bacteriana, essa gengiva, ela retrai, né? E ela expõe mais o dente, fazendo com que os dentes apresentam ter mobilidade dentária, né? Porque com a inflamação no pé do dente, né? Que na realidade são as doenças periodontais, que muitos usuários aí, viu, chamam de piorreia, né? Eu tô com piorreia, o pus, né, na ponta no pé do dente. Então, são as doenças periodontais. A própria população já reconhece, né? Isso aí, se você não tomar cuidado, né, você perde todos os dentes, tá? Fazendo com que o paciente perca literalmente a qualidade de vida, né? E passe a ter dor de cabeça, né? Atrás de prótese, que a fila tá grande, né? Enfim, etc, etc. Tá certo? Sangramento da gengiva, que eu falei, né? Os dentes ficam balançando literalmente. Alteração de posição de tecido, né? Presença de bolsas periodontais. O que é isso? São acúmulos, né? Geralmente de secreção purulenta de pus, né? Que vem oriundo da inflamação. Então, quando você, às vezes, aperta lá no pé do dente, né? E sobe pus, sobe secreção, né? Opa, ali tem uma bolsa periodontal, né? Que ali tá ali uma guerra de célula, né? E de micro-organismos, fazendo com que crie bolsas, né? Que venha coletar esses. Bom? Outra coisa, o edentulismo. Gente, o edentulismo é outro fator importantíssimo, né, de saúde pública que vem mostrar, né, que ainda está presente a odontologia mutiladora aí, né? E quando eu falo odontologia mutiladora, não é nem pelos profissionais, que muitos profissionais já estão indo para o mercado, já estão atuando no SUS com essa ideia da odontologia preventiva. A odontologia mutiladora vem da própria comunidade, de chegar, eu não quero esse dente aqui não, pode tirar que eu quero prótese. É mais bonito, é mais estético, é mais, né? E nada melhor do que os nossos próprios dentes, né? Então, isso aí tem diminuído muito. Aí, ó, você colocando a prótese, você deve ter outros cuidados
Geralmente, a pessoa não tem, não liga, e aí o acúmulo de placa bacteriana é pior, acúmulo de alimento, inflama palato duro, palato mole, bochechas, né, suor bucal, e aí pode causar outros agravos, ou pode ser fator para outras doenças, né? Como, por exemplo, o câncer de boca, né? O câncer de boca, né, existe toda uma rede aí estruturada no Sistema Único de Saúde, né, do Brasil Sorridente, para esse rastreamento de câncer de boca, detecção precoce e acesso, né, livre acesso, que a gente chama. Então, a pessoa está com alguma lesão, né, na boca, tem algo estranho na boca, ela já tem acesso livre, né, ao posto de saúde, ao CEL, né, Centro de Especialidades Odontológicas, onde faz esse diagnóstico de lesões. Então, é super importante esse acompanhamento, tá? E aí eu coloco um slide falando sobre o autoexame, né? O autoexame do câncer de boca é importante? Não substitui o exame clínico do profissional, lembrando isso, né? Então, a gente deve fazer esse autoexame e tudo. Viu alguma coisa estranha, né? Mudança de cor, mudança de de superfície, né? Alguma ferida, alguma crosta, mudou alguma coisa, né? Vai para o cirurgião dentista, né? Para fazer um exame mais detalhado. Então, o exame de boca vem para estar auxiliando a gente, tá? Ele não é o primordial. O primordial é o exame clínico juntamente com um profissional cirurgião dentista, tá bom? E aí, gente, eu termino nossa conversa aqui para falar sobre a educação em saúde bucal, tá? E eu repito o que eu falei no início da nossa conversa. A educação em saúde bucal é algo tão complexo, tem alta complexidade. Educação em saúde bucal, né? Por quê? Porque quando eu vou fazer uma educação em saúde bucal, a minha ideia é o quê? É transformar aquela realidade daquela pessoa, daquele público, né? Fazendo com que possa melhorar o autocuidado, melhorar a saúde daquela população. E aquilo ali, se você não tiver uma mudança, né, da própria população, dos próprios, né, usuários, é complicado. Uma coisa, repito, é você saber fazer procedimentos, né? Você fazer uma restauração, você fazer uma exodontia. Outra coisa é você para que tenha uma boa higienização bucal, para que façam visitas periódicas ao dentista, né? No mínimo de 3 em 3 meses, no mínimo, né? Aí, tá? E a gente precisa... Davi, só um minuto. Oi? Davi, o teu áudio falha às vezes. Não sei se é a movimentação ou o teu dispositivo de fone, o teu áudio está falhando um pouquinho. Tá, pois eu vou repetir aqui. Slide. Pode. Né, então, desculpa. Então, não sei, deve ser a internet ou então o áudio. Mas, repetindo aqui, a educação em saúde bucal é algo primordial que a gente precisa ter em mente e fazer todo santo dia, né? Porque eu estava dizendo aqui, estava falhando, né? Eu estava falando aqui que a educação em saúde é difícil a gente fazer, é alta complexidade, né? Para você transformar a realidade de uma pessoa, né? Para que ela possa fazer algo, né? Que melhore a saúde, vai mudar a rotina dela, né? Então é algo que você precisa da colaboração daquele usuário, da colaboração daquela família, né? Então a gente precisa compreender que a gente precisa da autonomia do paciente, né? Que a gente precisa da corresponsabilidade daquele paciente, né? Então, por exemplo, você faz a gente faz escovação supervisionada, instrução de higiene oral, mas não é somente a transmissão de saber, né? O saber precisa sensibilizar e precisa mudar a realidade daquele grupo que está
que está acontecendo ali, daquela atividade coletiva, daquela educação em saúde, né? Precisa saber que as visitas periódicas ao profissional são essenciais também, para que tenha uma saúde bucal adequada, tá certo? E aqui são algumas das minhas referências, tá? Eu queria agradecer, eu acho que eu estou do horário, né? E aí eu queria agradecer novamente o convite, tá? Desculpa aí as falhas, não entendo, mas espero que tenha sido poucas as falhas aí a nível de tecnologia, de internet, tá? E aí estou à disposição, quem quiser entrar em contato comigo tem meu e-mail institucional da Unifor, nas redes sociais também tem muita gente que entra em contato comigo, né, pra gente trocar aí figurinhas e professora Ivana. Bom, doutor Davi, eu gostaria de agradecer a assistência. Oi, Diego. Você falou sobre a complexidade da assistência, né, em saúde bucal. E ao longo da sua apresentação foi possível perceber o porquê dessa complexidade. Você falou sobre a importância de compreender os determinantes sociais da saúde para desenvolver ações mais efetivas, considerando o papel do ambiente, da família, das relações sociais, né? Tentando reduzir essas iniquidades em saúde. Você falou também sobre a importância da territorialização. E me chamou muita atenção você ter mencionado a questão da importância do cuidado holístico e do cuidado integral que vai além do consultório, né? Sim. E para isso é muito importante, você falou também da atuação interprofissional. E, por fim, você falou de alguns agravos, né? Doenças e agravos em saúde, como as cáries, as doenças periodontais, edentulismo e câncer de boca, que são os principais agravos que toda a equipe multiprofissional deve estar atenta para que seja promovida, né, a prevenção e também o diagnóstico precoce dessas condições. E aí você finaliza fechando com a importância do autocuidado e da educação em saúde, né, para que essas condições elas não venham a causar complicações de maior porte. E você falou também, até citou um exemplo do adolescente, né? Então, assim, como a saúde bucal, ela repercute no indivíduo como um todo, né? Desde a questão da autoimagem, da autoestima, e daí está a importância, né, dessa sua atuação, da atuação dos profissionais em geral, no âmbito do SUS. E aí, quando eu te disse que hoje nós fecharíamos com chave de ouro, eu quero apresentar a você 2 integrantes aqui, na verdade, um integrante e um convidado aqui do NUTEDS, né? Depois eu tenho 2 perguntas, mas vou deixar eu vou tirar minha apresentação, então, para eu vê-los, não? Tudo bem. Então, eu vou passar aqui para o professor Luiz Roberto, que é o coordenador geral aqui do Núcleo de Tecnologias. Pronto. O doutor Luiz Roberto pediu para eu começar com o doutor Eliardo Silveira, que ele é dentista. Meu amigo, meu eterno professor. Coordenador da seção de ensino, aperfeiçoamento e pesquisa, CEAP. Pois é, ele coincidentemente, ele foi convidado para conhecer nosso núcleo e justamente na palestra sobre a área dele, né? Então, eu vou deixar aqui a palavra com ele. Olá, Davi, tudo bem? Tudo bom, professor Eliardo? Coisa boa lhe ver e numa palestra brilhante, né? E obrigado, eu acho assim que é uma satisfação estar aqui. Eu estou conhecendo como diretor de ensino e pesquisa do Hospital Geral de Fortaleza, que você sabe que é o maior hospital do estado, o maior equipamento que o estado tem em saúde, e que é um hospital de atendimento de alta complexidade, e tive aqui a satisfação de ser convidado pelo professor Luiz Roberto, que a gente já tinha, assim, alguns encontros, né, professor, no que diz respeito à Rede RUT, né, que a gente teve, assim, um papel interessante lá de trabalho. Ao mesmo tempo também, cumprimentar aqui a professora, mas o que me entusiasma, sabe, é aquilo que a gente sempre falou, né, e trouxe por tanto tempo. Ontem, alguém chegou e me mandou uma parabenização pelo dia do professor. Eu digo, olha, a única coisa que eu não largo é a docência, né? Eu não sou mais da Unifor, mas eu continuo
lá no Hospital Geral, procurando orientar as questões, não só odontológicas, mas também de toda a área de saúde, no que diz respeito à ciência. Parabéns aí pela sua apresentação. E eu gostaria de dizer o seguinte, o que a gente tem feito, né, no hospital, realmente foi, desde o início que nós chegamos lá, que foi exatamente, eu cheguei no Hospital Geral por meio de um diagnóstico, né, para mostrar a importância do que você, né, falou. Né. Eu fui ao hospital ver um paciente que tinha um osteoma de mandíbula, e ali já tinha sido examinado por outras especialidades. Eu estou com tempo, 2 minutos talvez, né? E aí, com isso, o paciente era um paciente de 17 anos de idade, e isso é mais de 25 anos atrás, né? E o paciente, na verdade, ele tinha um osteoma de mandíbula, já tinha ido para outras especialidades médicas, a cirurgia plástica, a endocrinologia, né? E eu fui chamado lá do céu para ver o paciente, e quando eu cheguei lá, eu examinei o paciente, a boca do paciente, quer dizer, o procedimento ali era remover o osteoma, né? Mas não é, por que o paciente de 17 anos tinha esse osteoma? Então essa visão da odontologia, é uma visão muito especial que você chegou e falou aí, também da questão holística, né? E a gente tem que ver o paciente como um todo, não pode se restringir nunca ao dente, né? Isso aí não é uma coisa que seja tanto da profissão, claro que é da profissão ver os dentes, ver o sorriso. Sim. Eu também tenho essa. Olha, eu não conheço você, mas eu conheço seu sorriso, é mais ou menos assim. Sempre eu falo. E continuando aqui, como é que foi essa breve história de eu chegar no Hospital Geral? Depois que eu soube de toda a história do paciente, eu digo, olha, eu quero uma colonoscopia, né? Então, as pessoas assim, puxa, uma colonoscopia, né? E eu coloquei a hipótese de diagnóstico, era uma síndrome de Gardner, né? Que essa síndrome repercute na mandíbula, né? Normalmente a gente vai detectar pólipos intestinais, que com essa idade, com 70 anos de idade, o paciente tinha 17, mas ao chegar aos 70 anos, ele tem 90% de possibilidade de chegar a um câncer de colo. Então, nisso, bom, eu coloquei lá. Daqui a pouco, daqui mais uns dias, a diretora do hospital, que eu não conhecia, né, que era a doutora Nilme, não sei, acho que talvez o professor conheça, ela disse, olha, seu lugar é aqui, venha para cá, né? E aí também eu me posicionei agora como dentista, né? Eu digo, olha, eu vou para aí, mas eu vou botar uma condição. Eu só vou para aí se for para montar um serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E isso não, então vamos montar. E aí deu certo, e até hoje eu praticamente só estou um dia de ambulatório lá no hospital, mas onde eu estou falando isso aí é exatamente que essa odontologia hoje é uma odontologia que perpassa todos os espaços do hospital. Né? Então isso chega bem, nós estamos nas UTIs, nós estamos nos transplantes, né? Nós estamos lá no pré-natal, né? Foi muito interessante, no dia que eu cheguei e eu liguei para o hospital, eu disse, quero falar com a doutora Grace, a Grace, nossa professora, né? E aí a pessoa lá do pré-natal disse, aqui não tem, a doutora Grace não vem hoje não. Eu disse, olha, vem porque eu falei com ela hoje, ela está aí. É a dentista, os meninos aqui não tem nem dente, né? Foi mais ou menos a resposta que, porque ali era tudo prematuro, né? E aí nós estamos lá, sabe? Também, né? Lá no setor de prematuro. Então isso é uma coisa que eu fico muito feliz e que você está podendo cada vez mais elogiar aqui a sua conferência, é uma satisfação. Obrigado. São coisas que acontecem do acaso, mas um acaso muito especial estar aqui com ex-alunos e que realmente faz esse trabalho e que vai dar continuidade, tá bom? Um presente lhe ver aqui. Obrigado, Ivana. Obrigado aí ao núcleo. E você está convidado para um dia ir lá, né? Meu mestre. Viu? Você está convidado para ir lá, tá bom? Combinadíssimo. Obrigado, professor. Viu? Obrigado, professor, pelo convite. Foi uma oportunidade, a gente está querendo desenvolver cada vez mais a questão da telemedicina, né? Mas não só da telemedicina, mas também das conferências, né? De que a gente possa trabalhar
no que o serviço aqui, o setor aqui do professor Renato faz e que a gente possa realmente trocar, quem sabe, umas figurinhas, né, professor? Aliás, já vem trocando até, tá bom? Obrigado, eu acho que eu já fui muito extenso em contar uma história, mas é que eu continuo na questão de vibrar com essas coisas da odontologia, e que a gente conseguiu colocar no hospital. Hoje em dia, por exemplo, se o paciente chega no hospital, vai numa questão de alta complexidade, e vai para endocrinologia, ele é imediatamente mandado, enviado para o setor de odontologia do hospital, né? Então, isso não somos mais nós que estamos determinando, mas sim, diríamos assim, o próprio profissional lá da endocrinologia, como também da cabeça e pescoço, e de todas as outras áreas que a gente possa trabalhar. Continue assim, tá bom? Obrigado pela referência, né? A gente consegue. É 10. Ontem eu disse para um aluno assim, olha, a gente conhece muita pessoa pela gratidão, como também pela ingratidão, né? E você realmente é um grande ex-aluno que eu vivo muito com o seu brilhantismo. Obrigado. Obrigado, professor. Agradecer a fala do doutor Eliardo, né? Eu acho que veio a agregar e estar em sintonia com o que nós estávamos falando, a questão da integralidade, né, da assistência, da comunicação dentro da rede de atenção em saúde. E aí eu puxando o gancho, né, que o doutor Eliardo falou, eu já vi algumas iniciativas de teleodontologia, né, que essa aqui é uma iniciativa de teleeducação. E aí a teleodontologia ela vai unir outras áreas, como a teleconsulta, a teleprescrição, a teleinterconsulta, o telemonitoramento, a teleorientação, além de contribuir com a questão, a computação cognitiva, né? Recentemente nós tivemos um congresso aqui no Núcleo que foi justamente sobre isso. Bacana. E nós estamos recebendo trabalhos da odontologia que abordam essa questão da teleodontologia, da assistência bucal, em saúde bucal, em situações, em regiões que são distantes, né, em regiões rurais. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, como é que você vê a teleodontologia hoje, você como um defensor, né, aí da atenção primária em saúde. Eu já li um trabalho justamente sobre a questão do uso da computação cognitiva, né, da inteligência artificial no diagnóstico de câncer de boca. E eu falei, olha que interessante, muito, né? Bacana, E aí, assim, é um projeto formidável, né, isso aí, e aí tentam facilitar, aí é uma forma de facilitar esse acesso a tanta população aí ainda com essa dificuldade de chegar até ao posto de saúde. Não somente as unidades de odontologia imóveis, né, resolvem esse problema, mas aí veio a teleodontologia para ajudar a gente aí. E aí, assim, como um dos quesitos básicos é ter né, ter o computador, né, e ter toda essa, né, essa rede aí, geralmente internet e tudo, né, em alguns municípios aí ainda ela está se desenvolvendo, outros com a maturidade, né, mais bem adiantada, como Fortaleza, né, mas é um serviço primordial aí, que atrela aí, né, que na realidade ele tenta aí sustentar aí essa questão desse acesso, né, onde muitas vezes, por questões sociais, né, que eu até já falei aqui, questão de violência, enfim, dificulta essa ida do paciente até ao posto e tudo, e tem esse serviço aí para ofertar, né. Ele está engateando, eu acredito muito, sabe, professora Ivana, nesse aspecto e nesse amadurecimento do telesaúde no geral, né? E na odontologia vem como uma das ferramentas de promoção e prevenção, né? Porque, óbvio, a gente precisa estar presente aí para estar fazendo todo um trabalho bonito, completo, né? Mas a promoção e prevenção também a gente faz a nível também online,
né? Ou de outras formas, né? Perfeito, doutor Davi. E a minha outra pergunta é em relação a um aspecto que você frisou na sua palestra, que foi a questão da interprofissionalidade, né? Quando eu estava como preceptora de alunos, né, na atenção primária, eu percebi algumas iniciativas bem exitosas, né, de interprofissionalidade no âmbito da saúde bucal, a questão do pré-natal odontológico, e também brilhou o meu olhar. E aí eu estudei um pouco sobre interprofissionalidade, eu vi que ainda é um desafio, né, ainda está engatinhando, assim como a questão da saúde digital. E aí eu pergunto para você, na sua experiência como docente, como é que tem sido essa formação interprofissional? Já tem essa iniciativa na instituição onde você trabalha? Como é que você percebe isso? Ivana, é uma proposta maravilhosa, né? Que a gente aqui na Universidade de Fortaleza já tem vivenciado, né? Então, eu sou tutor, né? Dos 2 últimos PETs que aconteceu, né? O Interprofissionalidade e agora o Gestão e Assistência à Saúde. É algo essencial que precisa da saúde, né? Então, a gente precisa compreender, trabalhar com o outro e como fazer isso juntamente com esse outro, né? Então, por exemplo, eu preciso compreender o processo de trabalho que o enfermeiro trabalha junto comigo, que o médico está junto comigo na unidade de saúde, né? Falando de unidade básica de saúde, né? E que a gente precisa compreender, né? Qual serviço ofertado vai ser dado, né? Então, essa contemplação de uma saúde integral, eu vejo mais sólida, né, com essa ideia da interprofissionalidade, né? Então, eu tive o prazer de participar. Então, ele terminou em 2021, né? O PET foi uma experiência maravilhosa, né? E que a gente pôde ver, Ivana e professores, a articulação da odontologia, né, com várias outras para além do consultório, né, aquilo que eu comentei no slide. Então, assim, bacana que pessoal, uns acadêmicos da nutrição, tutores, né, da enfermagem, né, atuando, por exemplo, no pré-natal odontológico, juntamente com a gente, né? Então, essa articulação, ela precisa ser fortalecida, né? Como você falou, a gente ainda está engateando, né, nessa proposta. Os cursos aqui na graduação, né? A gente tem um estágio interprofissionalidade, né, onde a gente vai estar atuando junto com o enfermeiro, com o médico, com psicólogo, enfim, em várias áreas, não somente na estratégia da família, né? Então a gente vai estar ocupando várias de saúde na APS, né, na atenção primária à saúde, onde o acadêmico ele vai ter a oportunidade de atuar juntamente com o enfermeiro, juntamente com o médico, com o psicólogo, né, com o educador físico, e isso é muito importante, né, a gente compreender essa competência para além do consultório odontológico, né. Fico feliz e tá dando certo. Algumas disciplinas a gente já consegue fazer isso, alguns módulos, né, extra universidade, e quando chegar lá eu dou mais notícias. Perfeito, Davi. Muito obrigada pela sua palestra também, por trocar ideias, né, pela troca de experiências aqui, o núcleo de tecnologias. Nós nos sentimos muito felizes em ter a colaboração de profissionais como vocês. Agradeço a presença do doutor Luiz Roberto e também do doutor Eliardo. Encerramos essa palestra de hoje, Feitos de Deus, e vamos disponibilizar a palestra do YouTube, no canal do Núcleo de Tecnologias de Educação à Distância e Saúde, tá bom? Então, muito obrigada, um forte abraço. Obrigado, professora Ivana. Obrigado, professores. Prazer ver vocês. Abraço.